Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para vossas vidas. Eu, de coração, espero que esteja tudo bem com vocês e espero de coração que as vossas vidas estejam plenamente saciadas quanto à palavra de Deus. Espero de coração que vocês estejam sendo muito edificados com cada uma das palavras que saem aqui no canal, meus amigos, porque estas palavras servem para vos moldar e edificar na presença de Cristo, a fim de que vocês possam ser transformados e serem novas criaturas. Amém? Meu nome é Manuel Lima e eu espero que esteja tudo bem com vocês. E no tema de hoje, na palavra de hoje, no episódio de hoje, que é a última mensagem da série. Oh, a última mensagem da série, a essência de Cristo. O tema da palavra de hoje é a glória em Cristo. Mas nem por ser a última que será a menos poderosa, mas todas serão poderosas em Jesus Cristo para transformar, para corrigir, para endireitar e para nos guiar, a fim de nós fazermos todo tipo de boas obras. Amém? Então, sem mais, meu nome é Manuel e espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos logo para a mensagem. Amém? A palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, já lido anteriormente numa das palavras anteriores. Salmos de número 45, versículo 3 e o 4. E vem dizer assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 2 até o 4. Ó Rei, o Senhor é o mais belo dos filhos dos homens. Palavras encantadoras escorrem dos seus lábios. Por isso, Deus abençoou-o para sempre. Prenda a sua espada à cintura, ó poderoso. Cinja-se de honra e esplendor, e no seu esplendor avance para a vitória. Cavalgue pela causa da verdade, da humildade e da justiça, e a sua mão direita realizará atos atemorizantes. Amém. Na palavra de Deus nós vamos falar sobre a autoridade em Cristo. Nós vamos descobrir qual é a autoridade que Cristo recebeu, nos dá, tem e como é que ele usa dessa autoridade que ele recebeu do seu Pai. Amém? A perfeita manifestação da glória de Deus tem ocorrido desde a antiguidade, mas tornou-se uma realidade eterna com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, pois o Senhor cumpriu o objetivo que tinha desde o princípio de salvar a humanidade dos seus pecados e julgar aquele que os acusava e que os seduzia, os conduzindo a fazerem maldades. Amém? E com isso estabelecer o seu reino com todos os que se têm guardado, com todos os que creem, com todos os que o esperam, com todos os que têm fé e continuam andando no seu bom, perfeito e agradável caminho, para assim reinarem com Ele eternamente, assim como Ele vem dizer em Apocalipse 7,14. Amém? Eu vou abrir para vocês rapidinho, Apocalipse 7,14. Vem dizer assim: assim disse-lhes imediatamente: Meu Senhor, tu é que sabes. Ele disse-me: Estes são os que saem de grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes compridas e embranqueceram-nas no sangue do Cordeiro. Esses somos nós, que nos temos guardado, que nos arrependemos, que convertemos os nossos caminhos, que endireitamos a nossa vida a fim de andarmos de acordo à vontade de Deus, não mais buscando a nossa própria vontade, mas a de Deus, olhando a Ele como o agente principal, o autor e o consumador da nossa fé, a fim de que por meio dele possamos ser aperfeiçoados, irmãos. Mas a glória de Cristo não para por aqui, a glória em Cristo não acaba por aqui. Então nós podemos perceber que, olhando para o texto que nós temos, que nós acabamos de ler, acabamos por ver que vem dizer que a beleza era vívida nele. Por quê?
Diz assim: ó rei, és o mais belo dos filhos dos homens. Então, a beleza era autêntica nele, mostrando assim que o corpo que ele tinha aqui na carne já foi transfigurado para a glória que ele tem lá nos céus. Palavras encantadoras escorrem dos seus lábios, mostrando assim que a sabedoria reside na sua boca. A sabedoria reside nos lábios de Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoou para sempre. Por quê? Porque ele foi aprovado por Deus e por isso ele se adorna de honra e glória. Continuando no versículo 3. Prenda a sua espada à cintura, ó poderoso, cinja-se de honra e esplendor. Ele se adorna de honra e glória, avançando para a vitória, pois Deus o abençoou para sempre. Deus o abençoou para sempre e por meio dele nós somos uma bênção, nós somos abençoados. Ele é o descendente prometido a Abraão, aquele por meio de quem todas as famílias na terra obteriam para si uma bênção. E somos nós, eu e vocês, que obtemos uma bênção por meio de Jesus Cristo. Amém? Para a salvação de todos os quantos creem no seu nome. Quando ele julga com justiça. Quando avança, quando se move, ele se move pela causa da humildade, pela causa da justiça e pela verdade. Quando ele se move para os seus próprios princípios, para cumprir os seus princípios, para cumprir aquilo que ele mesmo diz. Ele não avança por causa da maldade, mas por causa da justiça. Como assim? Me perguntam vocês. O que é que eu quero dizer com avançar? Quando eu digo avançar, eu quero dizer quando ele se propõe a estabelecer, a cumprir um determinado objetivo. Por exemplo, pessoas têm sido atribuladas por causa de fazerem o bem. Ele se propõe na sua justiça, na sua humildade e na sua verdade a estabelecer, a fazer de alguma forma um resgate por meio do escape daqueles que têm sofrido porque querem fazer. Ou seja, quando ele avança para cumprir o seu próprio propósito, ele avança por causa dos seus, ele avança por causa dos que se guardam por causa dele, ele avança por causa daqueles que andam conforme os seus propósitos, não se sujam ou não se contaminam com as vontades do mundo. Ele avança por aqueles que se mantêm fiéis às suas palavras. E por esses ele guerreia, por esses ele enfrenta, por esses é que ele se levantou, se cingiu de glória e esplendor e avançou. E se levantou para guerrear, e se levantou para enfrentar. Por quê? Porque ele sabe que ele é mais do que vitorioso. E no seu esplendor, tu olha o versículo 4, no seu esplendor, avance para a vitória, cavalgue pela causa da verdade, da humildade e da justiça, e a sua mão direita realizará atos atemorizantes. O seu braço é forte para realizar obras dignas da honra e da glória do seu santo e bendito nome. Por quê? Porque ele já começou a reinar. A glória em Cristo já é real. A glória em Cristo já se manifesta em nós, já se manifesta no nosso meio. Só que não é vivida da forma plena. Por quê? Vamos entender? Calma, calma. Vamos entender isso lá no final da mensagem. Por isso prestem bem atenção a todo o vídeo para vocês poderem compreender toda a mensagem de Cristo hoje para vocês. Porque penso que isso seja a última palavra dessa série, mas nem por isso deixa de ter poder, honra e glória. Ele não precisa de provar nada para ninguém. Quem? Jesus. Ele não precisa de provar nada para ninguém. Por quê? Porque o testemunho que é dado sobre ele
é mais do que claro que Ele é justo, santo e verdadeiro. Ele é digno de honra, da glória, de todo louvor e de toda adoração. E outra coisa, Ele não ignora quem se guarda para si, de modo que se levantou justamente para guerrear pela vossa causa. Levantou-se para guerrear pelos seus e vencer, pois de facto ele já venceu. Como assim, me perguntam vocês? É o que acabamos de ler, no seu esplendor avance para a vitória. Ele já se levantou, ele já avançou, ele já reina, ele já vive, ele morreu e ressuscitou. Hoje já não há mais nada sobre ele, mas todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas, todas. Hoje é Jesus quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos testifica diante do Pai que somos seus irmãos, que somos salvos por Ele. Amém? Ele já venceu. De facto, vocês também já venceram com Ele, por isso não duvidem. Ele é real na vossa vida. E a glória de Cristo manifesta-se nisto, em que nós. É aqui que reside a mensagem, em que a glória de Deus manifesta-se nisto, em que nós somos chamados até Ele e reinamos com Ele. Ele não reina sem nós, mas nós reinamos com Ele. Ele não precisa de nós para reinar, mas nós reinamos com Ele. Nós éramos outrora culpados, mas nós reinamos com Ele. Nós éramos outrora sujeitos à punição de Deus, mas nós reinamos com Ele. Ele nos fez de uma nação estrangeira, de um povo imerecedor, nação santa, povo escolhido por Deus, a fim de contemplar as belezas da luz da sua face. Ele nos chamou para sermos sacerdotes reais, nação santa. E é nisto em que nós já reinamos com Ele, pois em que nós somos chamados justamente para reinar. Porque Jesus vem dizer que é da vontade de Deus, é da vontade do Pai, que nós demos muito fruto, e fruto que permanece, pois assim revelamos a natureza gloriosa do Pai. Mas você vem me perguntar, irmão, está escrito aonde? João 15, 7 e 8. Vamos ler agora, João 15, 7 e 8. Diz assim, se vocês permanecerem em união comigo e as minhas declarações permanecerem em união em vocês, peçam o que quiserem ao meu Pai, e assim vos acontecerá. Versículo 8. Não, vamos ainda parar por aqui. E se vocês permanecerem em união comigo, primeiro nós temos que ter união com Cristo. União não é só união, é de facto união no pensamento, união na forma de ser, união no espírito que nos governa. De facto, é essa união. Tens que deixá-lo entrar na tua casa e ele fazer morada, para que de facto estejam unidos, para que de facto ele faça morada no teu corpo e de facto seja ele quem governa a tua vida. Mas se não é o caso, então hoje é o convite para você mudar, para você aceitar Cristo, para você se entregar para Deus. Amém? Não é outra hora, é agora. É agora em que Deus te chama para coisas extraordinárias. É agora que Deus te chama para coisas extraordinárias. Mas essas coisas só podem acontecer quando vocês primeiro estiverem em união com Ele e as palavras dele
permanecerem em vocês. As palavras dele precisam permanecer em vocês para que... Vamos completar com o versículo 8. Ainda diz assim: peçam o que quiserem e assim vos acontecerá. Ainda no 7, ele continua: se vocês permanecerem em união comigo e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem ao meu Pai, assim vos acontecerá. Porque união no pensamento, união no espírito, união na forma de ser, união no propósito, união na clareza da direção do futuro, união naquilo que nós queremos. É essa união que Jesus vem falar. Só que essa união só é possível quando o Espírito Santo governa a nossa vida. Essa união só é possível quando nós conhecemos a sua palavra. Essa união só é possível quando nós conhecemos a sua vontade. Essa união só é possível quando nós nos entregamos verdadeiramente para Ele. Se for do contrário, não há união. Não há união. Porque essa união de facto só é possível se nós nos entregarmos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. E assim nós temos união com Ele, união de facto no pensamento. E aí podemos pedir o que quisermos. Sabes o porquê? Porque você nunca vai pedir aquilo que Ele não quer. Porque você nunca vai pedir aquilo que está fora da sua vontade. Porque você nunca vai pedir aquilo que é para satisfazer o teu próprio desejo e não a sua vontade. Você vai saber pedir com sabedoria, você vai saber pedir com ousadia, você vai saber pedir com determinação. Mas acima de tudo, vai saber pedir com o Espírito Santo de Deus. Amém. Versículo 8. Isto glorifica o meu Pai, que persistam em dar muito fruto, e mostra que são meus discípulos. Isto glorifica o meu Pai. O Senhor, o nosso Pai, é glorificado quando nós damos muito fruto. E é nisto que reside a mensagem, é nisto que reside o tema de hoje, a glória em Cristo. Por quê? Porque nós já estamos a reinar com Ele. Mas para nós reinarmos com Ele, nós temos que estar em união plena com Ele, para que assim Ele possa fazer conosco a sua vontade. Por quê? Porque nós já reinamos. Porque nós já reinamos com Ele. Sem Ele nós não reinamos, mas com Ele nós já reinamos. Amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Digno da honra, digno de toda a glória e de todo o louvor. É Ele. Mas se nós estivermos em união com Ele, acredita, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, assim vos acontecerá, disse Jesus. Mas isso só é possível quando você permanece em união. Sem união é impossível que haja bênção. Sem união é impossível que haja extraordinário. Sem união é impossível que haja mudança de vida, mudança de destino, mudança de propósito, mudança no fim da corrida. Amém. Porque é da vontade de Deus que nós demos muito fruto. Muito fruto. Porque nem minha palavra é o que está escrito. E o que está escrito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade vem dizer que é da vontade de Deus que... Versículo 8, vou ler de novo. Isto glorifica o meu Pai. Glorifica quem? O Pai. Que persistam em dar muito fruto e mostrem que são meus discípulos. Os frutos glorificam a Deus e mostram que nós somos seguidores de Jesus. Não é porque nós somos os mais devotos. É mesmo só porque nós estamos em união com Ele. Nós temos união no pensamento, união na clareza, união no propósito, união plena com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, mas para isso é necessário obediência.
é necessário entrega, é necessário coragem, é necessário você deixar a tua vida anterior, deixar os teus prazeres da carne, para que agora a vontade de Deus se contemple na tua vida. É necessário você abandonar a tua antiga mentalidade e deixar que Deus renove a nova, para que assim possas contemplar aquilo que Paulo vem dizer, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso só é possível se você estiver em união. Mas, irmão, como é que eu posso ter essa união? Oração, leitura da palavra, jejum e obediência. Esquece, tudo vai ser. Você cumpre esses requisitos, esquece. Em um mês você já é uma pessoa extraordinariamente diferente. Em 2 você já mudou de patamar a nível espiritual. Em 3 você já é uma nova criatura que continuamente está sendo renovado. Não é que você já vai ser o mais perfeito, não, mas você continuamente aceita que Deus te transforme por meio da renovação do seu ser, a fim de que você possa ser uma nova criatura, plena e que lhe agrada. Amém? Então, reinar com Cristo é empenharmos-nos pela mesma causa que Ele, pela causa da humildade, pela causa da justiça e da verdade, e submissão ao Criador dos céus e da terra. Porque se você diz que você reina com Cristo, mas a palavra dele não permanece em ti, então você de facto não reina. Você de facto ainda estás entregue à tua vida anterior. Mas se você já reina com Cristo, a tua vida agora é de plena devoção. A tua vida a partir de agora é de empenhar-se pela causa dele, pela causa que lhe agrada, pela causa que ele mesmo se propôs a cumprir, que ele mesmo se propôs a realizar, a ajudar aqueles que precisam, orar por aqueles que vos odeiam, amar aqueles que não vos amam, dar àquele que não vos estende a mão, amar ao próximo conforme você ama a si mesmo, pois esse é o único mandamento que Jesus nos deixou. Amem-se uns aos outros assim como eu sempre vos amei. Ele não disse só para amar o amigo, amar a todos, conforme ele sempre nos amou. E acima de tudo, submissão ao Criador dos céus e da terra. Porque se você se submeter à vontade de Deus e amar primeiro a Deus, tudo o resto vai fazer isso, se alinhar. Amém? Reinar com Cristo é avançarmos com a aprovação de Deus, pois somos sua imagem, somos seus imitadores e somos aperfeiçoados por Ele por meio do seu Santo Espírito. Amém? Nós somos mais do que vencedores, acredita. Eu acredito em ti, eu acredito que eu vou me encontrar contigo um dia e você vai me contar o teu testemunho de como Deus transformou a tua vida. Tudo porque você creu na palavra dele. Porque a palavra dele é a verdade. Amém? Graça e paz para todos vós. Meu nome é Manuel Lima. E estamos juntos para mais uma série. Porque esta acabou. Amém. Glória a Deus.